Bom, como eu acabei de conversar com vocês, não disse nada antes, né, de gravar, vamos lá. Vamos pensar pelo seguinte ponto de vista. Vamos voltar à lousa. Tem no seminário 5, quando o Lacan está começando a construir o tal do gráfico do desejo, ele faz vários gráficos. Eu estou olhando para cá porque agora vocês estão desse lado. E aí tem o primeiro gráfico, que chama, olha só, grafo 1. Também conhecido como gráfico da constituição do sujeito. Também conhecido como gráfico da constituição do sujeito. Eu já falei, gráfico da significação. Então, pensa que você tem uma cadeia significante. Essa cadeia significante, que parece um varal com um monte de roupa pendurada, ela é só didática, e depois a gente vai ver que a cadeia é circular, tanto é que o gráfico aponta dois círculos. Fecha o momento curiosidades. Você tem aqui uma reta, e você vai ter a cadeia de significantes, ou seja, conforme aparece no discurso, você vai tendo marcas significantes. Ou seja, pensa da seguinte forma: o paciente simplesmente fala, você, enquanto analista, marca o que você supõe que seja significante. Como eu vou saber? É uma aposta, a gente já falou sobre isso, mas a gente volta depois. Então, esta cadeia está vazia até que você faça essas marcas. Quando eu digo marca, não estou falando necessariamente o seu manejo de virar para o paciente e marcar determinado significante. Pode ser uma marca para você, o seu coraçãozinho, né? No seu papelzinho e tudo mais. Tá bom, tem coisa aí. Não é uma frase nada lacaniana, os lacanianos são chiques, eles não falam desse jeito, mas o que você marca como significante é uma pegada meio, tem coisa aí. E aí você marca isso, pode ser para você mesmo. Beleza. Só que como a gente tem aquela regra do significante, e aí, momento lembrete, fica sempre, eu não consigo diferenciar maiúsculo e minúsculo abertamente, assim, eu preciso fazer o curso da Faber-Castell. S maiúsculo, né? Como você já não aguenta mais. Significante. E S minúsculo, significante. Beleza. Uma coisa importante de lembrar. Um significante não significa nada. Um significante não significa a si mesmo. O que é isso? Se eu digo pai, não sei se eu estou falando de uma música do Chico Buarque, se eu estou falando do meu pai, a gente não sabe do que se trata. Então, um significante não significa a si mesmo. Logo, ele precisa do parzinho. O significante é uma coisa muito carente, gente. Ele sempre precisa de um parzinho, né? Solidão ou solitude, ele está na solidão, o significante. Então, sempre vai precisar de pelo menos um outro para eu entender do que se trata. Beleza. E como isso acontece, né? No grafo 1, vamos fazer ele pela constituição do sujeito. Não tem triângulo aqui nos desenhos? Não tem. Eu tenho que fazer na mão. Quando a gente está falando sobre o famoso pedaço de carne, né, pré-sujeito, antes de ser sujeito à linguagem, um bebezinho, um pedaço de carne, como o Lacan diz tão amorosamente. Esta barra se trata da linguagem, ou outro. E aí você vai perceber que quando esse serzinho é atravessado pela linguagem, a partir do momento que ele tem um primeiro contato com a linguagem, aí eu vou pular umas casinhas, a gente está falando de uma marca significante, ok? S1. Só que, como eu disse faz 3 minutos, um significante é carente. Ele não significa nada sozinho. Ele vai precisar de um outro significante. E aí vai ter uma segunda marca que vai amarrar este significante com outro significante. E aí dois, juro que são dois. E aí com dois significantes eu posso começar a ter uma significação. E aí eu vou ter, no final dessa construção, o sujeito. Inclusive, a Michelle tem vários vídeos no YouTube que explica muito bem essa parte. Beleza. Isso aqui se chama grafo 1, ok? É o primeiro grafo para começar a construir o grafo de desejo. Então, por exemplo, né, isso é uma forma que eu posso dizer da constituição do sujeito, como o sujeito se constitui. Ah, então o sujeito se constitui por significantes. Olha só, que loucura. Ou seja, eu poderia também colocar, em vez do sujeito aqui como resultado final, é só um exemplo, tá? Isso é legal da gente fazer com os grafos. Quando você sabe como ele é construído e por que ele é construído,
Assim como toda teoria, você pode brincar, você pode fazer memes, pode fazer o que você quiser. Então, não entender isso daqui como uma regra, né? Como um copia e cola, mas entender o que se trata. O sujeito está aqui no final por quê? Porque é começo, meio e fim? Não, na verdade, é o resultado de uma significação. Eu posso colocar o sujeito aqui também. Por quê? Porque ele está no meio dos dois. Ele aponta para esse, aponta para esse. Entende? É só uma forma de escrever. Beleza. Então, essa é a constituição do sujeito. A partir do momento que eu estou falando de uma constituição do sujeito, se eu apagar isso daqui, a gente fica com uma constituição de uma significação. Então, eu sempre vou precisar amarrar um significante com outro significante. Tudo bem? Não. Estou olhando para cá porque vocês estão na tela do lado. Alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat, se tiver pergunta. Não estou vendo. Deu para entender o significante, se amarra com outro, essa parte aí tudo bem, né? O exemplo que eu dei agora há pouco, né, do pai, pode ser uma música do Chico Buarque, pode ser o meu pai. Quando eu tiver um outro significante que se amarre nesse, eu vou entender o primeiro. Essa é a lógica significante. Beleza. A partir desta construção, deste ponto de vista, e a gente vai pensar sempre pela via significante, sempre é muita coisa, né? Estou falando da minha clínica. A gente vai pensar pela via significante. Vocês conseguem me dizer, um momento meio aleatório-zaço aqui, qual é um dos significantes mais famosos na teoria, por exemplo? Qual é o significante mais famoso que tem? Assim? Todo mundo diz dele, mas não necessariamente fala como significante. Falo. Quem falou? Carolina. Então, o falo é um significante, certo? Tudo bem até aí? Se o falo é um significante e um significante não significa nada sozinho, vocês concordam que eu preciso que o outro signifique o meu falo? Deu para entender? Então, falo é um significante. Qual o significante? O famoso significante da falta. O falo aponta a relação minha e com o outro, qual é... Ele faz a relação da metáfora, vou tentando resumir aqui, não ir para a metáfora paterna, estou me segurando. Necessariamente, eu vou sempre precisar significá-lo. Ponto. Qual é o outro significante muito famoso na teoria lacaniana? O pessoal está silencioso hoje. Gozo. Não, necessariamente. Pai? NDP. Isso. Carolina falou. Nome do pai. Ou seja, o nome do pai é um significante. Gostei dessa pegada aqui. Vou falar tudo que está aqui na minha frente, um desses vai ser. Então, o nome do pai também é um significante. E o nome do pai, alguns de vocês já sabem disso e outros ainda não, mas vão saber. O nome do pai em francês, o som de nome do pai, lembra o que necessariamente que o Lacan aponta? Quando eu falo nome do pai, nom de père, o que parece o som? O que o Lacan aponta que parece isso? Não. Você falou? Eu falo que vocês estão quietos e eu não escuto. Né? Mas a senhora, hein? Que foi você, Alan, que falou? Não de pai, não de pé. Isso. O não do pai. Então vamos continuar essa lógica. Se nome do pai é um significante e nome do pai, como o Lacan brinca, aponta para o não do pai, o não do pai é um significante. Certo? Então, o que eu... Ai, falei que ia aparecer essa pergunta. A gente ainda não está em nenhum livro, Margarida. Estamos aqui, Associação Livre, trocando ideia. Daqui a pouco a gente vai por isso. Então, beleza. Então, se a gente está falando do nome do pai, e o nome do pai se trata do não do pai, é o não do pai ao quê? O não do pai é não em quê? Aonde eu recebo o não? O que não pode? O que não é? Que não é esse? Não sei se vai vir por áudio, se vai vir por chat. Vem
para interditar a relação do filho com a mãe ali? Fazer essa castração? Freudianamente falando, seria, né? Uhum. Seria não ao gozo pleno? Isso, também. Foi você que falou, né, Thiago, da castração? É isso, é um tipo de castração. Então, o não é a castração. E a castração barra o que em mim? O desejo? Não, nem existe desejo ainda. Desejo vai passar a existir porque eu fui castrado. Se não, logo desejo. A completude? Não, porque a completude também é um desejo que vai vir depois. Barra o gozo. Ok, vamos ficar na pegada do gozo. Prefiro pensar pulsão. O gozo é uma outra construção, a gente já fala disso. Então, 3 ensaios da teoria da sexualidade, como eu trago sempre. Eu tinha um cebolinha aqui sexta-tarde. Então, necessariamente, quando essa pulsão supostamente é total, né? 3 ensaios, sexualidade infantil, perversa e polimorfa, episódio do Sandman, vou lá e pego todo mundo de todos os jeitos, de todas as formas e tudo. O não do outro barra isso, barra esse todo. Todo esse que supostamente existiu, porque ele não existiu. É uma construção dialética. Se estou na merda agora, deve existir um momento que eu não estava. Deve existir, e aí eu crio uma suposição e quero voltar para esse momento, mas ele é suposto. Beleza. Castração, o não do pai, aponta algo em mim e me barra. Então, se o nome do pai, que é esse não do pai, me barra, e ele é um significante, e um significante não significa nada sozinho, o que eu preciso fazer com o nome do pai? O que eu preciso fazer com o não do pai? O que supostamente resolve um sim? Resolve um não, dando spoiler, gente? Resolve um não. Um sim. Já contei. Então, supostamente, quando o outro diz não, e o outro me castra, é um significante. Ele não significa nada. Eu preciso entender, eu preciso interpretar, eu preciso significar esse significante. Ok? Tá rolando? Porque eu tô indo de um ponto a outro, se não entender o começo, não entende o final. Então, beleza. Então, se eu escutei um não, e o nome do pai é um significante, eu preciso fazer algo com isso. Ok? E aí, o que necessariamente é essa interpretação que eu dou ao não do pai? Como que chama o sim que eu dou para o não do pai? Eu falo. Agora é o desejo? Uma hora vai ser o desejo. Agora é o desejo. É o Isso. fantasma? É o desejo e o fantasma é o jeito que eu tenho de acessar o desejo. Ou seja, o desejo é uma construção feita a partir do não do outro. Entende? Por isso que o desejo é uma interpretação. Tudo bem? Então, quando o outro me diz... 2 pontos, inclusive falei isso para Clara esse dia, vocês vão estar aí. Não se trata necessariamente do que o outro me diz, e sim do que eu escuto. Essa diferença é muito importante. Ok? Então, essa diferença é, inclusive, crucial. Então, quando o outro me diz alguma coisa, ele está me entregando um significante. Eu interpreto isso. Eu dou significação a isso. Ok? E aí eu crio uma interpretação. Eu faço essa amarração aqui e fico preso, fixado na interpretação que eu fiz. Por isso, como diz Alfredo, que eu li aqui para vocês outro dia, o mais perto que eu chego de um desejo é uma interpretação. Por isso, o título do seminário 6 é O Desejo e Sua Interpretação. Então, eu me relaciono com aquilo que eu interpretei. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Ruim, porque, putz, que chato. Não vai rolar completude, fica a dica. Qual a parte boa? Por isso que a gente trabalha, por isso que o nosso trabalho funciona. Porque se isso não fosse uma interpretação fixada, eu não poderia questionar um paciente e pedir para ele interpretar de novo. Entende? Por isso que a gente marca significantes.
Por isso que a gente tem a famosa frase esvaziar sentido. Outros dizem furar sentido. Uns gostam, outros não gostam da palavra furar. Ou seja, por quê? Porque se é uma fixação de sentido, sentido é algo que está amarrado. Quando eu marco e tiro um sentido, é como se eu fizesse isso. E aí o paciente vai necessariamente perder esta significação e ter que fazer uma nova. E aí você vai ter um deslocamento. Tudo bem? Isso me lembrou um pouco aquele famoso dito de ah, o perigoso é mais gostoso, o que não pode é mais gostoso, né? Eu lembrei de um paciente que tinha um relacionamento aberto, e só que tinham regras no relacionamento aberto, assim, tipo, não podia ficar com ex, não podia ficar com alguém do grupo de amigos, e nem numa data especial do casal. Aniversário de namoro, Natal, né? Coisa assim. E justamente esse paciente se interessa por alguém do grupo de amigos numa data festiva do casal. Ele foi justamente dizer justamente naquele não, né? Ele podia pegar qualquer outra pessoa da cidade em qualquer outro dia, mas aquele dia, aquela pessoa foi justamente naquele não que ele se interessou. Então, isso que tu estavas falando me lembrou essa situação desse caso. Isso aí. Oi, Alan. Como entender essa lógica, né? Pelo desejo sendo o desejo do outro. Desejo, né? Assim, onde está aí o desejo do outro? Não entendi. O que o outro disse, o primeiro ponto que eu falei, o dito do outro, inclusive quando eu entrar aqui no gráfico que eu vou explicar, funciona. Primeiro S1 que você recebe é o que aponta do outro. E aí você tem uma interpretação do que o outro quer de você. Entende? Tem uma cena... esqueci a lição. Droga. Desculpa, gente. É seminário 6, mas eu não gosto de dar o... Não sei se sabem. Só falar seminário porque tem 400 páginas, mas depois eu encontro. Tem uma cena interessante que o Lacan está fazendo com o que foi, né? A pergunta do que foi. A pergunta do que foi, quando o outro diz para mim, né, vem do outro que foi, do lado do sujeito, o Lacan faz uma articulação que eu acho muito legal, assim, que a pergunta do lado do sujeito do que foi, então o outro diz que foi, e o sujeito diz o quê? O sujeito diz, o Lacan vai colocar no sentido de e ponto de interrogação. Do tipo, interpretei, agora a palavra minha, interpretei, eu viro para o outro e falo, é isso que você queria? É isso que você queria que eu fosse? É esse lugar que você queria que eu tivesse? Parará, parará, parará. Que a gente entende como reconhecimento, por exemplo, que aparece muito na clínica. Entende? Então, eu interpreto o que o outro espera de mim e depois pergunto para o outro, pergunto uma analogia didática, se é exatamente aquilo que ele queria. Aí o outro diz não, e eu continuo nesse ciclo sem fim que nos guiará na dor e emoção do nosso caminho. Tudo bem? Então, essa construção significante de um significante de um significante. Tem um ponto importante. Felipe, você falou que estava se segurando pela segura não. Porque vai mudar de assunto, mas é exatamente isso que eu ia falar agora. O nome do pai, por exemplo, é um significante que surge para substituir outro. Por isso chama metáfora. Então, necessariamente pensamos por essa lógica. O nome do pai, não do pai, o não, substitui o quê? O nome do pai é um significante que substitui qual outro significante? DM. Não é direct. É desejo materno. Ou seja, né, um dos pontos é, lá no comecinho, minha mãe sumiu, ela deseja alguma coisa que eu não sei o que é, me sinto angustiado com esse vazio de resposta, preciso nomear isso. Substituo o significante DM pelo significante nome do pai.
E a partir do nome do pai, que é um significante, já vou até lembrar na referência que eu coloco, e eu vou interpretar. Isso é a metáfora paterna. Se o pai, como diz Lacan no seminário 5, capítulo 10. Se o pai é uma metáfora, eu preciso saber qual. Só que não é uma metáfora dada. É um cálculo. Por isso que, inclusive, o livro do Dunker chama Cálculo Neurótico do Gozo. Então, o neurótico está sempre fazendo um cálculo para saber o que o outro quer. É como se ele tivesse o mais perto que eu tenho de uma pista do que minha mãe quer, é o pai. Ok? E aí o Lacan vai falar no questão preliminar sobre o nome do pai, que eu não preciso necessariamente ter um pai. Eu não preciso nem me relacionar com ele. Um pai, né, carne e osso. Mas você se relaciona sempre pela via significante. Você se relaciona com o significante. Então, você precisa de um significante que aponte para o pai. E é este significante que aponta como o nome do pai. Por que o nome do pai? Porque ele aparece no discurso materno. Tem uma relação também com a religião, o nome do pai. Em nome do pai. Ok? Eu desloco em nome do pai. Sabe, em nome do pai, do filho, tarará? Em nome do pai, eu desloco. Tudo bem? Tá bom. Felipe, Oi. de curiosidade, é que eu nunca fui atrás de saber, mas o que é aquela outra significação, aquela outro sentido que dá também para a fonética de não do lá, os não tolos erram, alguma coisa assim. Os não tolos erram? É, que seria É o nome uma... de, é o nome de um seminário, esqueci qual, 21, seminário 21, que ainda não está publicado. Não tolos erram tem uma relação, e aí a gente vai fazer o negativo disso. Vou tentar puxar o que eu lembro disso. Os não tolos erram. Necessariamente aponta que os tolos erram. Ok? Os tolos não erram. É mais ou menos uma articulação, eu vou fazer uma ponte muito louca aqui só para simplificar. Quando você parte da ideia de que nada pode te faltar, quando você é tolo nesse sentido, isso é um erro. Não tem como. A falta diz de você. A falta aponta para você. Quase como uma relação de primazia. Agora, se você não for tolo bastante para acreditar nisso, para trabalhar deixar a falta dizer de você, você se permite errar, por exemplo, na relação do saber não todo. Entende? E aí uma coisa que já contei aqui, uma coisa que a minha analista falava muito. Qual falta você escolhe? Entende? O que vai faltar agora? Quando você não escolhe a falta, ela escolhe por você. Entende? Essa é a articulação. Esqueci o que eu ia dizer. Lembrei. Só para ver se eu entendi, o nome do pai, por exemplo, naquele exemplo onde você fala que a mãe, por exemplo, faz o mestrado, Uhum. então eu posso interpretar que o nome do pai seria o mestrado nesse caso. A interpretação do nome do pai, a metáfora do nome do pai, neste caso, é o mestrado. O nome do pai sempre vai ser uma interpretação. O nome do pai sempre vai ser uma âncora. Ele sempre vai ser um significante. E um significante não significa nada. Eu preciso significá-lo. Ele é como se fosse o primeiro de uma cadeia. Por isso que a gente fala de uma relação do famoso ponto de Captonnet. Eu preciso partir de algum lugar. Eu estava no grupo de quarta-feira fazendo uma excelente metáfora da âncora. E aí, você, por exemplo, lembra disso? A relação de uma âncora como se fosse o nome do pai. A partir desta âncora que tá, né, que me deixa ancorado, eu consigo deslizar e etc, ir para tal lugar e para outro, mas eu sempre tenho que partir do mesmo lugar. Entende? A significação só é dada, a interpretação só vai ser dada a partir do nome do pai, a partir do outro. E o nome do pai vai ser o primeiro significante depois do desejo da mãe, Isso. que pode ser o mestrado. Pode ser um mestrado, pode ser um monte de coisa.
Mestrado é uma articulação possível, eu vou fazer uma analogia. Aí eu fui lá naquela lógica do exemplo do mestrado que eu dei, aí o mestrado é lindo, maravilhoso, só que assim, não está rolando, né? Minha mãe ainda não está aqui para mim, ela continua indo fazer o mestrado e fazer outras coisas. Continuo ouvindo, vou interpretar de novo o que ela vai dizer, e eu interpreto o que ela está falando de uma tal de Netflix, que eu não sei o que é, mas agora eu fiz uma nova interpretação disso. Então, esse nome do pai vai mudando também. Por isso que o título do seminário interrompido não é nome do pai, é nomes do pai, no plural. Ok. Um chat aqui. Filipe, então, a interpretação da metáfora paterna dá origem ao fantasma. A longo prazo, sim. Cadê o Felipe? Tá aqui, achei. Vai chegar uma hora que vai ser essa concretude. Ok? Felipe, Não piscou. Ida, eu estou te ouvindo em algum lugar. Não sei se é na minha cabeça ou é aqui. não é aqui. Felipe, tu poderia dar um exemplo de escolher a falta? Da escolha da falta que tu falaste? Posso. Fulano te convida para uma festa de Halloween neste final de semana que vai ter. Você quer ir na festa de Halloween, mas, por outro lado, você não quer encontrar o fulano que vai estar na festa de Halloween. Tudo voz da minha cabeça, não inventando, tá? Você está diante de um impasse, né? O outro está demandando que você vá, você quer ir nessa festa, só que você não vai encontrar. O que você queria mesmo, como neurótico, é ir para a festa e que esse fulano não fosse. Mas não vai rolar, né? A vida é assim. Até porque se você tivesse isso, você ia querer outra coisa. E aí, necessariamente, você fala, bom, então vou em outra festa. Esta falta dessa festa eu vou bancar. Não, eu vou nessa festa e vou lidar com o fato de o guri estar lá, de essa pessoa estar lá, e eu vou ficar a X metros de altura, de distância, etc, etc. Entende? Eu vou incluir algo que eu vou ficar sem. Entendeu? Sim, sim, sim. Porque vai ser, sempre estar lá a falta de algum lugar, não tem como fugir. Senão ela escolhe. E vai ser angustiante do mesmo jeito, só que é uma falta que você inscreveu, não que te inscreveu. Porque quando a falta te inscreve, você está lá fazendo a sua tentativa do todo. Normalmente a gente faz muito isso sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado. Tentativa do todo. Vou em todas as festas, vou conhecer todas as pessoas, vou comer todas as comidas, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chega no sábado, você está com uma, sei lá, os mais jovens não vão entender isso, mas você está com uma ressaca braba, que você fica 2 dias para se recuperar, os mais jovens não têm 2 dias de ressaca. E aí você fala, putz, vou perder a festa de sábado porque eu exagerei na sexta-feira. Se você tivesse incluído uma... Tá vendo? Quase papo coaching. Se você tivesse incluído ali uma faltinha na sua sexta, talvez o seu sábado tivesse diferente. Ah, legal. Quando você não inclui a falta, o real faz isso. Sim. Beleza? Então vamos melhorar. Voltamos ao nosso amiguinho. Opa. É isso aí, Cleidiane. Aquele momento, né? Tipo, fake news. Você corta a parte do vídeo. Ó, o Felipe tá falando que é para beber final de semana todo. Tá dizendo. Tá vendo como é a interpretação? É isso. Interpretação é um recorte da realidade. Só que não existe realidade toda. Existe só uma realidade construída. Essa é a diferença, né? Você pergunta para o outro, fala, mas foi isso que ele quis dizer? O outro vai falar, o que eu disse? Eu não disse nada. Então, pensando por essa lógica, já que vocês já entenderam que é sempre uma interpretação, que eu estou falando de significante, né? O significante aponta para o outro, eu preciso sempre interpretar, e etc, etc. Eu queria achar... Vou ver se eu acho o gráfico com o ponto de interrogação, que vai ajudar bastante.
Vocês já devem ter ouvido falar, ou de mim ou de vários outros lugares, uma frase famosa que é: o desejo é sempre uma pergunta. E o desejo é uma pergunta constantemente respondida. Achei. Não é lá aquele desenho, você fala, nossa, que loucura, que desenho maravilhoso. Aí vai rolar. Bom, pensemos pela seguinte. Este daqui não é outro gráfico, tá? É só construção do gráfico. E aí o Lacan vai... não está apontando para onde eu quero. Foda-se, vou ficar aqui. Vamos lá. Então, necessariamente, quando o outro aponta alguma coisa, eu não sei o que o outro disse até que eu interprete. E aí eu posso interpretar isso de várias formas e eu tenho várias respostas para isso. Vocês lembram que S maiúsculo é significante, S minúsculo é significado. Então, necessariamente, quando o outro diz alguma coisa, olha que curioso, do lado de cá, você tem o significado do grande outro. Aqui você tem o ideal do grande outro. Ok? Eu estou falando só do andar de baixo, porque eu estou falando de uma lógica imaginária. E você percebe que do lado direito, você tem o A. Do esquerdo, você tem o significado do que o... Vou falar dessa forma aqui, ó. Significado do que o grande outro disse e ideal do que o outro disse. Entende? Dito, interpretação do dito. Ok? E vocês reparam que você tem um monte de... Você está vendo uma setinha aqui, ó, que vai daqui até aqui? Aqui também você tem uma setinha que vem daqui até aqui. E aí você tem essa cena aqui, ó. É exatamente o que eu fiz lá na lousa. Uma reta com a curva. Ok? Igualzinho. Isso aqui, ó. É a mesma coisa. E aí lembra que eu coloquei S1 aqui, S2 aqui? Igual. Ó. Arco, reta, plus. Tudo bem? Se vocês estão dizendo que está tudo bem, então tá bom. Então, beleza. Tem um dito e eu significo esse dito. S minúsculo. Não sei se vocês repararam uma outra coisa. Vocês já repararam que aqui embaixo, S de A, ideal do A, moá, ideal do eu, sujeito, com exceção desse sujeito aqui, que é uma outra construção, você percebeu que eu não tenho barra aqui embaixo? Eu não tenho falta? Eu não tenho barra nenhuma. Aqui em cima eu tenho barra, eu tenho barra, eu tenho barra. Entende? Por quê? Aqui embaixo a gente está falando de uma relação imaginária. Se a gente for fazer uma coisa bem arrastada e bem ruim, é como se o andar de baixo a gente trabalhasse pela consciência, o andar de cima pelo inconsciente, consciência. Consciente e inconsciente. Ok? O nosso objetivo na análise é subir. E o que sobe é uma pergunta. Que pergunta? Quando o outro diz X, por que você construiu Y? Entende? De novo, se ele está me dando uma significação, eu furo esse sentido e questiono a significação. Por que esse? E aí vai lá, vai perder esse sentido e vai... Cadê a borracha? Vou fazer de outra cor. Mais que a cor vermelha funcione bem hoje. Não. Então, quando eu tiro esse sentido, ou seja, olha o paralelo. Quando eu questiono isso daqui como resposta, ele vai ter que subir de novo, fazer uma nova construção e voltar. Quando ele subir, ele vai se haver com desejo, com demanda. Então, o nosso objetivo é subir. Mas não era do gráfico que eu queria falar, só queria usar o gráfico para falar de outra coisa. Então, se eu estou falando aqui de uma construção, né? O outro diz alguma coisa, eu interpreto. Essa interpretação aqui, sentido do que o outro diz, além desses... Como é que eu chamo isso? Aforismo? Algoritmo. Quando eu penso nesse S de A, que a gente fala significado do grande outro, S minúsculo, tá? Também é chamado de sintoma. Este lugar aqui é o lugar do sintoma. Por quê? O sintoma é uma resposta ao que o grande outro disse, é uma resposta ao grande outro. É uma resposta que muitas vezes eu estou fixado, e aí está o problema. Por quê? E aí, se vocês pegarem o livro Freud Lacaniano ruim, eu tenho uns até que bons, você vai ver uma lógica de que as pessoas gostam de sintoma, você tem um prazer no sintoma, etc, etc. Qual é essa relação do sintoma?
O sintoma fecha esse significado e eu não preciso me haver com isso de novo. Entende? Se eu já respondi alguma coisa, eu não vou precisar responder de novo. Provas de história, Revolução Francesa, ensino médio. Não sei nada. Vou encher linguiça aqui. Porque eu só sei da Joana d'Arc. Assim, não sei o quê, papapá, uma firmeza. Só isso que eu sei. Respondi, já era. Se eu deixo em branco, aí eu vou para cá. Revolução Francesa, aí eu vou pesquisar, eu vou pensar, Ou seja, eu preciso responder isso, para não precisar ficar me havendo com isso o tempo todo do que o outro disse. Eu respondo, fixo o sentido, inclusive como sintoma, e não preciso me haver mais com isso. Ok? Que é exatamente o contrário do que a gente faz na clínica. A gente pergunta de novo, tira a possibilidade desse sintoma responder alguma coisa. Tanto é que às vezes a gente pergunta alguma coisa do paciente e ele responde assim, não, é que eu tenho depressão, né? Ah, mas e tal, mas você já parou para pensar por que que você, né, ficou chateado que vocês terminaram? É que eu tenho depressão, né? Aí é isso. Então, mas assim, por que que você não come arroz integral, só arroz normal? É que eu tenho depressão. E aí você viu que... Não, mas você viu que o Lula vai ganhar. É que eu tenho depressão. Né? Entende? Vira a resposta para tudo. Quando você questiona essa resposta, vai ter que perguntar de novo. Aí eu vou me deparar de novo com a pergunta. Por isso que o corte angustia. Porque você tira essa barra aqui. Isso ainda não é nada do que eu queria falar, só estou introduzindo, tá? Carolina. Felipe. Eu. O sintoma é uma resposta ao quê? Quem perguntou? Carolina. A esse tiozinho aqui. Ao dito do outro. Mas, Felipe, você pode dar um exemplo clínico que fica um pouco mais fácil? Vamos um exemplo clássico da psicanálise. Assim. 12 a cada 10 psicanalistas usam esse exemplo. Deste lado direito do ringue, nós temos um dito de um pai policial, militar, blá, 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 que virava sempre para o primogênito e falava, você é o homem da casa. Seja homem, você tem que ser homem, você tem que ser homem, você tem que ser homem. E aí o sintoma que vai aparecer do lado esquerdo, coincidentemente, ele vai chegar na clínica falando, é que eu tenho impotência, né? Esse é o meu problema maior, assim. Eu tenho ejaculação precoce, eu tenho o que eu interpreto. Ah, Felipe, mas aí ele vai estar indo contra o que o outro disse. Exatamente. Eu vou estar respondendo ao outro de alguma forma. Entende? São um exemplo de como o sintoma pode se relacionar com o dito do outro. Tudo bem por enquanto? Ele vai piorar. E aí que eu acho que entram alguns perigos da clínica e como que às vezes é importante a gente conseguir ter um diálogo bom com o psiquiatra, né? E de repente até se o psiquiatra for de orientação psicanalítica é mais interessante, porque às vezes é um diagnóstico tão rápido feito e não é uma crítica ao trabalho dos psiquiatras, porque acho que tem sua relevância, mas ao mesmo tempo porque cola um pouco o diagnóstico como explicação de qualquer mal-estar daquele sujeito, né? Tipo, por exemplo, uma paciente minha que durante um bom tempo, quando ela recebeu o diagnóstico de bipolaridade, tudo ela justificava, porque eu sou bipolar. Ah, tô com insônia por causa da bipolaridade. Tá, mas o que é desse sonho? Não, mas é por causa da bipolaridade. E, tipo, encurtou o discurso, né? Embora talvez assim os diagnósticos psiquiátricos possam ser interessantes, importantes, mas tem um certo cuidado aí porque eles às vezes tendem a encurtar o discurso, né, ao invés de abrir. Fica uma coisa meio só assim porque a minha lua é em Áries, tá? Esse é o problema. Lua em Ares. Mas eu acho que é nisso que falam da psicanálise como subversiva a isso, né? Porque não é só na psiquiatria que a gente vai encontrar essa amarração do indivíduo ali. Então, eu acho que a gente continua no nosso papel de tentar abrir e desamarrar, né, esses discursos estão amarrados. Não sei se dá muito para entrar nesse diálogo com psiquiatria ou até mesmo para psicologia, né? Porque eu acho que é um pouco fora. Acho que a gente pode fazer a crítica, entrar em discussões, mas eu tenho a impressão de que
tentar um diálogo, por exemplo, tem uma paciente que tem esse diagnóstico do psiquiatra João, sei lá. E aí tentar um diálogo com esse psiquiatra é meio que entrar em uma outra função e sair dessa função de analista naquele caso, né? Uma notícia boa disso tudo é que a gente trabalha com discurso. Então, o paciente pode chegar para vocês de um psiquiatra, que não é à toa que o psiquiatra sempre indica TCC, mas vai acontecer um psiquiatra que vira e fala assim, olha, acho que eu devia... Se vocês não passaram por isso, vocês ainda vão passar. De um paciente que está lidando com um psiquiatra que diz, olha, acho que eu devia parar a psicanálise e fazer TCC. A gente vai lidar com esse tipo de coisa. Mas se a gente lida com discurso, faz. O que importa é que o paciente vai chegar e vai falar assim, tenho borderline. Isso não te responde. Isso não te basta. Se não te basta, consequentemente, você vai abrir o discurso. Ele vai tentar fechar com um determinado sintoma, com uma determinada resposta para isso. É como, por isso que é uma metáfora. O Alfredo fala isso muito bem no livro. O sintoma é uma metáfora. Deixa eu ver se ele fala em espanhol. Uma metáfora do quê? Você está vendo essa mudança? Eu não vou dizer de mim. O borderline diz de mim. O ansioso diz de mim. Entende? Então, ou seja, do ponto de vista social, eu não preciso me explicar, tá? O outro diz o outro diz por mim. E o outro sempre está dizendo por mim. E isso responde. O problema é que essa resposta não vai ser absoluta. Eu posso virar e falar, tenho depressão, e segue a vida falando que tem depressão. Por que que isso incomoda? Porque essa não é a questão, essa não é a resposta. É o ter que responder que é a questão. Entende? O sintoma, quando aparece na nossa clínica da psicanálise, ele não é um problema para a gente. Às vezes é até o contrário, o sintoma ajuda no sentido discursivo. Ele é um problema porque o paciente não consegue sair dele. O importante não é o sintoma que é o problema. Essa palavra acho que eu falei 17 vezes essa semana. O grande problema é a fixação. Sempre vai ser. Do desejo, do sintoma. Né? Se o seu desejo, o desejo do outro por você, é que você seja milionário, vai te dar dinheiro o tempo todo. Olha que desejo ótimo por você. Por que você não fica nesse lugar de herdeiro? Porque você não pode sair. A grande questão é essa, é a fixação de você poder entrar e você poder sair. Não o desejo em si. Como o Lacan vai Mas falar. desculpa, pode falar. É só uma frase que eu vou esquecer. O Lacan vai falar algo muito Não. interessante sobre sublimação, que a gente tem uma famosa, né, frase e tal, sublimação. Ele vai dizer, a sublimação não se trata de você estar preso num determinado objeto e chegar no outro objeto. A sublimação não é esse outro objeto. É a iância, palavra minha. Iância entre esse. É você poder sair desse primeiro. Não interessa para onde. O importante é você saber se você pode ou não sair dessa fixação. Isso é mais importante. Não é o destino que importa. É você poder ir para onde quiser. Oi, Paulo. Eu ia falar que é contraditório, né? Por exemplo, a gente pensar nos nomes da psiquiatria, que, por exemplo, escolas, né? Que eu trabalho bastante por atender crianças, e aí, né? A gente precisa desse diálogo, que às vezes não é um diálogo, e pede muito um laudo, né? E o pedido do laudo é para a criança sair daquilo. Mas o nome fixa ela naquilo, né? No que está se repetindo ali. A palavra tem um peso e justifica tudo a partir daquilo, né? Eu falo principalmente nos casos de autismo, assim, né? A gente não fala de diagnóstico de psicanálise, mas tem uma estrutura ali diferente. É muito contraditório, porque falar daquele nome não circula nada, deixa a criança ali estagnada, né? Então, eu acho que mais triste do que o diálogo com o psiquiatra, que eu acho que já está acostumado, acho que com as escolas, assim, porque está cada vez mais dominante isso. Isso aí. Bom, agora é o que eu queria falar. Desde o começo. Vamos ver se vai rolar.
Agora que vocês já entenderam toda essa construção, que na verdade o sujeito sempre fica entre um e outro, né? O sujeito não está... Por pior que isso pareça, o sujeito vai ser sempre o Ciro do rolê. Nem a direita, nem a esquerda. Ele está em terceira via. E é isso que... Ele fica entre isso. Entre o que eu quero e o que o outro quer de mim. A gente usa palavras como fica capturado no que o outro quer, fica preso, fixado. Lacan vai usar o termo armadilha. Beleza. Então, a partir desse momento, eu estou falando aqui só de uma linha imaginária, né? O paciente vai chegar te contando necessariamente do sintoma, você vai tentar entender de onde isso veio. E por aí vai. Quando a coisa fica mais interessante, você começa a ter uma escuta simbólica, uma escuta pelo inconsciente, você escuta aqui em cima. Então, necessariamente, o outro vai dizer alguma coisa. E aí, aqui em cima, não está escrito, mas aqui nesse desenho, né? Mas aqui em cima tem a famosa frase, que foi. Ou seja, o que articula esses dois lados é essa pergunta. Por isso a pergunta neurótica famosa é: qual o meu lugar no desejo do outro? Ele pode ter várias respostas para isso. Inclusive, ele pode ficar capturado ou demandado por ela. Como eu disse, do lado direito vem do grande outro, do lado esquerdo é o que eu respondo disso. Isso daqui é o quê? Vocês lembram disso? Ah, não, Carolina, o fantasma está aqui, ó. Gabriel, demanda, isso. Isso aqui é uma tema da demanda, ou também conhecido como demanda pulsional. Que, para mim, é um pleonasmo lacaniano, porque a demanda é sempre por pulsão. Então, é a demanda pulsional, para a gente lembrar. Ou seja, D maiúsculo. Maiúsculo, grande outro, minúsculo, o eu. O Lacan vai ser sempre assim. Viu alguma coisa em maiúsculo, tem a ver com o grande outro. Tem a ver com o terceiro. E aí, beleza, né? Quando eu estou capturado pelo que o outro diz, eu preciso... Lembra uma coisa que eu falei para vocês uma vez, que eu dei o exemplo de uma relação a três, né? Que tem a criancinha aqui, vem dos pais discutirem, eu uso muito esse exemplo de supervisão. Aí a mãe tá ali falando um monte pro pai, você vê que a relação não é uma fala direta, a criança tá aqui, comendo o seu cremogema ali, o seu café com leite, o seu Toddy, tá aqui de boa, olhando a discussão, suave. E aí, veja que você isso, você aquilo, você... E o que a criança interpreta disso? Minha mãe está dizendo para esse pai: você não trabalha, você só tem um emprego, você blá 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 blá, você blá 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 blá. Quando eu olho essa cena, que é sempre a três, lembra? Lacan curte homenagem. Tô brincando, gente, vai cortar o vídeo, só para lembrar vocês disso. É sempre a relação a três. Então, se a relação é a três, eu preciso levar em conta três momentos: criança, pai e mãe, pode ser criança, professora, tanto faz. Mas nessa relação discursiva, vai aparecer uma mãe falando da falta do outro. Este outro, que eu tinha em alta conta. Ela vai falar para ele: você não trabalha, você só tem um emprego. Bom, estou olhando uma falta nele ali. Falta nele, consequentemente, eles sempre vão aparecer juntos, desejo nela. Ela deseja o que ele não tem. Então, é quase um vazio que apareceu ali. Aí tem uma frase que eu uso muito. Na neurose obsessiva é um pouquinho mais, mas na neurose, eu vejo na falta do outro uma oportunidade de existir, de aparecer. Qual é a frase clássica de término de namoro? O que ele tem que eu não tenho? Essa é a relação da falta. Eu quero necessariamente estar onde o outro não está. Relação a três. Ou seja, a partir do dito do outro, que é um significante, eu vou tentar entender, vamos com calma agora, ninguém solta a mão de ninguém, qual significante falta ao grande outro. Quando eu interpretar qual significante falta ao outro, eu supostamente entendo e interpreto este significante como significante do desejo do outro. E aí, o que eu quero fazer com esse significante? Colar em mim. No exemplo que eu acabei de dar. Escuta a mamãe e o papai ali discutindo, blá, 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 que você só tem um emprego, papapá, papapá, papapá. Aí, deve ter sido o pai do Júlio, o Júlio era criança e ouviu isso. E aí eu vou crescer, coincidentemente,
Vou sempre ter 2, 3 empregos? Vou sempre estar contando de mim nesse lugar de muito trabalhador? Vou sempre contar o quanto eu trabalho, quanto eu faço, quanto eu aconteço, mas o outro não está satisfeito. O outro não está satisfeito por quê? Se é isso que ele quer. Entende como é a construção? Então, um significante, eu dou sempre o exemplo da barba, assim, de brincadeira. Porque quando eu olho para o pai, eu falo, não, o que será que essa mulher viu nele? Ah, não sei, é um cara, alguém que tem barba. Nem sei o que é barba, mas quando eu crescer, eu vou ter barba. É um significante, um traço. Eu só uso um exemplo, né, palpável, literalmente, para poder exemplificar. Mas o significante é um traço. É como se eu dissesse para vocês que eu quero ser visto com uma camiseta do Lula até domingo. É um significante que, quando eu me apresentar desse jeito, é como eu quero que vocês vejam. E este significante que falta ao outro, está aqui. S maiúsculo, significante. A barrado, que falta ao outro. E se falta algo ao outro, e se eu tiver o que falta ao outro? Eu vou ter o desejo do outro. Por isso, o que eu falei do Lacan falando no seminário 6, com a resposta do sujeito ao que foi, que é o é, em pergunta, né? Está aqui. Ou seja, eu me coloco neste lugar e pergunto o tempo todo para o outro. É isso que você queria? Só que, olha, mãe, arranjei um segundo emprego. Olha, mãe, fui promovido. Olha, não sei o quê. Aí vai para análise. Pô, você acredita que eu tenho 3 empregos? Faço não sei o quê. Mesmo. Pô, minha mãe parece que nem liga. Ela deveria ligar. Entendeu? A construção? Não. E para finalizar e deixar a Paula falar, como eu poderia também chamar esse significante aqui? O que poderia estar escrito aqui? Falo? Isso. Entende como vincula principalmente na metáfora paterna? O que é a metáfora paterna? É a conta que eu faço para descobrir isso aqui. Qual é o significante do grande outro barrado? Oi, Paula. Ih, desistiu. Eu acho que não tem muito a ver com isso, vai entrar em outra questão. Mas eu queria entender os bucles, pensando nisso que aponta para um significante e volta para o mesmo. Ele tá no grafo ou como que é isso? Eu não entendo muito bem, pensando em exemplos. Quando você chegou no bucle ali. É que eu tô intrigada com isso, assim, essa semana. Por isso que eu falei, acho que é uma coisa minha, não tem nada a ver com o grafo. Mas se for muito fora, depois a gente vê. Bom, dá para a gente explicar de forma separada, né? Quando eu tenho 2 significantes distintos, supostamente distintos, eles se relacionam de algum jeito, né? Do tipo, o paciente está falando de feira, de repente ele começa a falar da casa avó. Mas por que você mudou de assunto, né? O sujeito é sempre uma aparente mudança de assunto, que não é mudança de assunto. Quando você supõe na clínica, né? Que nem a brincadeira que minha analista faz, né? Que eu já contei aqui, do tipo, né, eu sei que não se trata disso, mas ali eu não sou analista, e eu viro para ela e falo, bom, vai mudando de assunto? E ela, será? É isso. O sujeito é como estes significantes se relacionam entre si. O que esse aponta tanto para esse, como esse aponta para esse. Entende? Isso é um bucle. Quando necessariamente eu tenho um S1 que aponta para um S2 e o S2 aponta para o S1, a forma que eles apontam um para o outro é isso. É quase o que eles têm em comum, mas não é bem comum. Às vezes é um comum e incomum ao mesmo tempo. Ó Filipe, mas a pessoa não pode mudar de assunto por resistência, ou seja, para não chegar à ruptura desse tal significante? Aí eu podia ser aqueles analistas bem chatos que falam a frase clássica, resistência é sempre do analista. Por quê? E eu, enfim, não é disso que se trata.
Porque quando você fala que o paciente resiste, eu me lembro e faço a seguinte pergunta. Algum de vocês, e se vocês conseguirem, por favor, me dê essa dica, consegue parar o inconsciente? Você consegue, por exemplo, não pensar em coisas que você quer pensar, não deixar esses pensamentos te atravessarem? O ato falho que você fala na clínica, ele é bem sucedido. Por quê? Mas ele foi falho. Porque se eu não digo alguma coisa do que eu pensei, eu vou mudar de assunto. Só que não é mudança de assunto. Porque, como diz Lacan no Seminário 2, não existe aleatoriedade discursiva. Qualquer coisa que o paciente te falar pode ser um assunto que não tem nada a ver com o que você perguntou. Ele está falando pela via inconsciente também. Falei numa supervisão hoje, inclusive, sobre isso, de que nem tem paciente e paciente, né? Ou se tem. Então, necessariamente, quando você pergunta algo para o paciente, você não quer uma resposta. E tem pacientes que vão entender, que não são pacientes, no sentido da brincadeira da linguagem, quando você pergunta algo, eles vão fazer questão de não responder ou de mudar de assunto. Só que tem pacientes que você não faz pergunta. É diferente você virar e falar assim, mas você está toda hora fazendo determinada coisa, aqui, por que você faz isso? É uma pergunta. Dependendo do paciente, eu falo, não, isso aí. Você está vendo coisa onde não tem. Como disse o Tiago, isso aí é minha lua em Áries. Isso aí é que o Mercúrio não está nem retrógrado, ele está muito louco. Ele vai dar qualquer resposta. É diferente de você marcar. Com esse mesmo paciente, ele está falando, e você faz. Você falou isso aqui, isso aqui. Tá, continua. Entende? Vai dar um negócio. Puxa, o que ele marcou isso? O que ele está querendo dizer? É como se fosse um marca-texto amarelo ou laranja, bem gritante. Você marca isso, fecha o livro. Alguém vai pegar o livro e vai passar assim, vai chamar atenção aquilo. Aquilo vai necessariamente direcionar o discurso. É sobre isso que ele vai falar. Entende? Essa estrutura de amarração de um para outro, o bucle, Sim. Mas é uma amarração lógica. tinha ideia, eu tinha ideia. Oi? É uma amarração lógica. O significante se Mas amarra. sempre é lógico. Lógica. Pode ser uma lógica clássica, por exemplo, de. Vamos na lógica clássica, né? Eu sempre parto de uma premissa e chego numa determinada conclusão. Não sei se eu já disse isso aqui. Sei lá, do meio do meu gato. Pares é um gato. Gatos bebem leite. O meu nome. Logo, Pares bebe leite. Isso é uma articulação lógica. Entende? É assim que o sujeito vai aparecer na clínica para você. Só que agora é muito mais complexo que isso, né? Só estou dando um exemplo simples. E o mais importante é que na lógica significante, ela permite algo chamado paradoxo. Ou seja, é uma coisa que eu brinco sempre, né? Do ponto de vista discursivo da clínica, no sujeito, Goiás tem praia. Entende? Porque qualquer coisa é possível no sentido discursivo. Porque é o que você faz aparecer. Mas é sempre uma relação lógica. Só que o paciente, nessa lógica que eu construí agora, por exemplo, do gato, o que não aparece uma das construções, na lógica que a gente chama de premissa. Não vai aparecer uma das premissas. Então, é aí que você aponta, que normalmente a gente conhece como ânsia. Entende? Então, o paciente vai trazer coisas para você assim, que eu já dei esses exemplos, né? Do tipo, minha mãe é muito difícil de lidar. Conclusão, tenho que lidar com a minha mãe. E aí você questiona a lógica. Eu não entendi a amarração. Porque essa segunda premissa que ela está fazendo na conta, se vocês entenderem, eu vou para a lousa. Tá oculto. É o significante oculto, o significante recalcado. E é aí que você fala, e é aí que ele vai aparecer, e é aí que dois significantes apontam para o outro. Ok? Tudo bem? Bom.
Tem um negócio que eu passando na minha cabeça. Tripando sujeito, parará, 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 parará. Bom, aproveitando que a gente estava falando do gráfico, e aí aponta para o significante, vai chegar num tal de gozo. Polêmico gozo. E aí a gente vai pensar pelo seguinte ponto de vista. Eu queria trazer um questionamento para vocês. Quando necessariamente você tem ali a mudança da constituição do sujeito, e eu falei da castração, qual é a resposta que mais apareceu aqui para vocês quando eu me torno sujeito, o outro me barra. E aí eu pergunto, barra o quê? E aí muita gente respondeu, o gozo. Certo? Foi isso? Então pensem comigo. Se quando se constitui sujeito, e a gente sempre está falando de um sujeito barrado, não há sujeito se não for barrado, certo? Porque ele está sujeito à linguagem. Ele está sujeito a um determinado significante que vocês acabaram de ver. Estou sujeito a este significante. Estou sujeito à linguagem, ao discurso do outro, etc. Se o outro barra o meu gozo, necessariamente, o outro me castra nesse lugar de quem goza, por que que a gente escuta coisas como o sujeito está gozando? Se só se é sujeito porque você é barrado de gozo. É uma polêmica para vocês falarem o que vocês pensam. O que vocês acham? Climão, ficou climão. Eu não sei responder por que que dizem isso, mas parece algo até imaginário, né, sobre uma certa responsabilidade de, não sei se de um sujeito, de um indivíduo, mas se a gente está falando de consciência, parece não fazer sentido, né? E aí eu estava vendo aquele livro da Michelle sobre a constituição do sujeito, e ela está falando justamente sobre o fato de como a linguagem ela antecede o sujeito, então ele nunca teve esse lugar de gozo, né? Então ele sempre teve esse gozo barrado, né? E assim, desde sempre, ele traz a mãe no sentido desse outro primeiro, né? Que dita, que introduz a linguagem, que ela já faz isso desde sempre, inclusive desde antes do nascimento de uma criança. Então, esse sujeito sempre foi barrado desse gozo. Então, esse gozo, eu não terminei de ler o capítulo, mas esse gozo nunca existiu. Então, eu não sei dizer por que dizem isso, mas parece um certo olhar de responsabilização, assim, me soa assim, né? Você tem culpa disso aqui. Parece algo nesse sentido. Então, isso é importante dizer, né? A minha leitura sobre isso, discordando, por exemplo, de Nasio, Fink, é de que não há sujeito que goze. Porque se eu estou sujeito à linguagem, eu estou castrado de gozo, por exemplo. Então, é um pouco contraditório dizer sujeito que goza, se eu sou sujeito exatamente por não gozar. E aí a frase clássica do Lacan: o gozo é interditado a quem fala. Quando que você fala? Quando você começa a lidar com a fala, com a linguagem? Quando se constitui sujeito, certo? O fato de você precisar falar é o que te deixa sujeito à linguagem. Então, o gozo é interditado já a quem fala. O fato de você falar faz com que você perca. Então, quem goza? O corpo. Talvez. Agora tem uma coisa, Felipe, porque tem a ver com esse anterior que não existiu, porque se o gozo é perdido, dá-se a ideia de que houve um dia um gozo que não foi perdido, né? Tem a ver com essa dialética que tu citou em algum momento hoje, assim.
Será que é isso que confunde, o que traz essa fala de que um dia alguém gozou? Porque tem um gozo que foi perdido? É que aí, chato que sou, sei disso, estou ciente dos significantes. Eu já ia jogar uma ideia do tipo uma relação mais de existência, uma pegada mais hegeliana, consciência de si. Por quê? Porque necessariamente, né, se eu supostamente gozei em algum momento, quem sou eu nessa relação? Se eu me torno um eu, quando constitui como sujeito? E a gente vai para outras esferas. Mensagem. Nisso que se perde é que entra o mais de gozar? Boa pergunta. Pensa pelo seguinte ponto de vista. O que eu quero? Qual é esse conceito super famoso lacaniano, que é supostamente o que eu sempre quero? Então, a gente chama de uma letra. Isso, objeto A. Ninguém falou. Isso. Ou seja, eu estou sempre atrás do objeto A. O objeto A é a causa de desejo. E ele pode ser também, tem uma frase famosa que chama modulador de gozo. Mas ele pode ser causa de angústia, no sentido de, se supostamente eu sou igual a A, que é o objeto A, aí ele se torna necessariamente um articulador de gozo. O objeto A se torna o mais de gozar. Quando aponta para angústia, mais de gozar. Quando aponta para o desejo, o objeto A. Ou seja, perdi a linha de raciocínio, que eu estava falando do objeto, desejo, da angústia, do mais de gozar. E aí a gente vai ter que falar do gozo para entender o mais de gozar. Franciele, deu um boom com muitos M's aqui na minha cabeça e já vi frases como gozo do blá blá blá. Exato. E aí, de novo, é uma leitura minha, né, diferente dos coleguinhas, e tá ok, se a gente ficar online ninguém se mata, porque é uma leitura que me incomoda em alguns momentos, porque, enfim, tem clínicas e tal que apontam para isso. E o gozo é sempre do outro. Porque numa relação dialética, eu sou sempre em oposição a outra coisa. Um dia a gente fala do mestre e escravo. Ou seja, se tem um outro deste lado que goza, consequentemente, eu não gozo. Logo, sou sujeito. Então, com relação ao tudo, eu sou nada. Com relação à presença, eu sou ausência. Com relação à ausência, eu sou presença. E aí, tudo mais. A gente vai ter sempre uma relação dialética. E aí, eu já trouxe isso daqui, mas foi em 1870, um parágrafo muito bom sobre o gozo para vocês pegarem. 2, na verdade, peguei outro livro, mas o outro menorzinho. O gozo do outro, não vamos falar do gozo fálico ainda, o gozo do grande outro se deduz com a mesma lógica, falei de lógica para Paola, com que Santo Anselmo fundamenta a existência de Deus. Pronto, agora fudeu, né? Estava tudo bem, agora metendo Deus no meio, não entendi mais nada. Nem mais, nem menos. Dizia o teólogo, se eu, ser imperfeito, posso pensar a perfeição, se eu, que me sei mortal, posso imaginar a imortalidade, se, limitado que sou, concebo a infinitude e a eternidade, se eu, que fui criado, devo postular um Criador, ele próprio incriado, logo, Deus existe. Sexta-feira, vocês não pegarem nada bom. A gente falou sobre Deus mesmo. Eu só poderia transcender a mim próprio se existisse um referente para todas aquelas ideias superiores que nunca poderiam ter nascido de mim, criatura inferior. Da possibilidade de conceber um entre supremo, se deduz a sua existência. É o raciocínio invocado que procuram discos voadores no céu. Não é lógico que estejamos sozinhos no universo, logo os ETs existem. Para quem não entendeu nada, essa parte fica mais fácil. Assim também, eu, que reclamo da minha insatisfação, eu também diria nós, que nunca me contento com nada, que acho sempre pelo em ovo, eu, eterno insatisfeito,
Posso imaginar o bem-estar. Posso imaginar o bem-estar. A completude, a saciedade, a perfeição, o nirvana, o êxtase. Portanto, deve haver satisfação. Não para mim, mas para o outro. A sua, em maiúsculo, felicidade infere-se da minha infelicidade. Negativo de Hegel. Os norte-americanos incluem na Constituição o direito de todos a procurar a felicidade, sinal de que acreditam que ela deve estar em algum lugar. Não há paciente nosso que não venha ver-nos por isso. A histérica não diz outra coisa. Todos dançam, menos eu. E o obsessivo arruína a própria festa, porque, de ser verdade que ele é feliz, seu desejo acabaria. Este é o gozo do outro. Por isso, Lacan não discute o sexo dos anjos, mas o sexo de Deus. Página 88, Desler Lacan. Entende como o gozo aparece como uma relação dialética? Eu sou castrado onde alguém goza. E aí eu sempre falo, quando eu falo disso, eu falo, com exceção da Pugliese, ninguém chega numa análise dizendo que se incomoda por estar muito feliz. É exatamente o contrário. Alguém diz, estou infeliz, porque eu suponho que em algum lugar alguém goza da felicidade. Suponho que não tenho todo o reconhecimento da minha mãe, porque eu suponho que esse lugar existe. Entende? Por isso que não há sujeito que goza, porque há gozo. É diferente. E a gente poderia dizer, é o gozo do grande outro, então o grande outro goza. Aí a gente vai estar dando um corpo para o grande outro. O grande outro nem é alguém. É uma ideia. Mas o grande outro não é meus pais. Seus pais podem representar o grande outro. Ok? Olha essa última frase aqui. Agora vai juntar um monte de coisa junto, é sucesso agora. Ou sucesso ou a gente desiste hoje. O amor, só para falar que a gente fala de amor sexta-feira, seria uma tentativa de fazer possível, uma tentativa possível, vamos de novo, né? O amor seria uma tentativa possível para fazer a falta que inscreveu o desejo desaparecer. Lembra da historinha da mãe, falando com o pai, etc? Uma tentativa de recuperar uma parcela de gozo do qual se abriu mão para entrar na linguagem. Vimos que em Lacan, a falta de objeto é uma condição primordial, tanto para amar quanto para desejar, visto que é ela que marca a entrada do sujeito na linguagem, quando há a perda de um gozo absoluto. A falta, associada por Freud à castração, é o que funda a lei que introduz o sujeito no registro simbólico. Quando a falta é apontada, desejo materno, eu metaforizo essa falta, aponto para o nome do pai e vou interpretando a partir daí ad infinito, tentando encontrar esse Szinho que supostamente completaria o outro. Página 65, Ana Sui. Amor, desejo e psicanálise. Parece, então, imaginar a ideia de que alguém goza daquele lugar. Exatamente. Lucas, pensei o mesmo. Falando de sim. Parecia a dedução do Descartes para provar a existência de Deus em premissas lógicas. Entende como essa... Interessante, Lucas, falou isso. Como a relação, por exemplo, e o Lacan vai falar disso no seminário 3, eu acho. Mas eu fiz um post disso. Ele fala da própria existência de Deus ser uma relação dialética. Né? E Deus existe e é perfeito porque eu criei e eu não sou. E exatamente o fato dele ser perfeito aponta que ele não existe. Construção, depois eu mando para vocês. Oi, Felipe. Filipe, sem querer ferir a suscetibilidade de alguém que seja católico, mas então podemos brincar e dizer que Jesus Cristo fez uma inferência da metáfora paterna de Deus, dizendo que tinha que salvar o mundo, salvar a humanidade? Cada um tem o Deus que pode. Né?
Ok? Então, a gente sempre está tirando um pedaço nosso em sacrifício para colocar o que o outro quer no lugar. E vem na análise reclamar que fez isso, mas não sabe fazer outra coisa. Quem já... Depois eu trago essa historinha aqui, mas quem já leu O Mercador de Veneza, do Shakespeare, vai lembrar do conceito de Libra de Carne. É exatamente o que Platão aponta no seminário 6, 9, 10, 14. Está falando da relação de você perde um pedaço de você, na verdade, você coloca um pedaço seu como garantia. Inclusive, indico vocês lerem esse texto, mas eu posso contar dele outro dia. Ok? Simples assim. Então tá bom, meu povo. Obrigado. Bom final de semana, bom voto para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.